Sejam muito bem-vindos ao canal Afinal, o que somos nós? A Graça é do Belém do Pará e hoje mora em Porto Alegre. Ela é artista plástica e estilista. Após o nascimento do seu quinto filho, durante uma cirurgia, ela teve uma veia uterina cortada e, por conta disso, teve uma grande hemorragia e uma parada cardíaca. Imediatamente ela passou a ver uma pessoa se aproximando e assim começou a sua EQM. E não é só isso, ela teve também outras duas experiências, uma delas muito surpreendente, que ela vai compartilhar aqui com a gente. Essa entrevista foi dividida em 3 partes, todas publicadas hoje. Vamos conhecer a história dela? Boa tarde, Graça. Muito obrigado por você aceitar compartilhar conosco do canal Afinal que Somos Nós, a sua experiência de quase morte e outras histórias. Peço, por favor, que você se apresente e nos conte tudo que puder. Muito obrigado. Desde já, a palavra está com você. Obrigada. Mas o meu nome é Graça Aranha. Eu nasci em Belém do Pará, mas a maior parte da minha vida eu morei em Uberlândia. Eu casei e fui para Uberlândia, onde eu tive 5 filhos, 8 netos e uma bisneta. Desses 5 filhos, no 4º filho eu fiz uma cirurgia para não ter mais neném, laqueadura que chama. Só que depois de 7 anos, eu comecei a engordar e resolvi fazer uma plástica de abdômen, uma abdominoplastia. Eu fiz a abdominoplastia e depois disso eu descobri que eu estava grávida, não era gordura. Bom, eu tive o último neném e meu médico disse assim, a única forma de fazer você não ter mais filhos é fazer uma esterectomia. Mas vamos esperar mais um pouco. Você não chegou a fazer a laqueadura? Fiz laqueadura, mas mesmo com a laqueadura, eu engravidei. Engravidei de novo. E foi esse meu último bebê, uma menina, nasceu bem saudável, que eu tinha pavor dela vir com problemas, porque eu tinha feito cirurgia com ela dentro de mim, né? Eu já estava com 3 meses de gravidez. Bom, aí eu fui fazer a esterectomia depois de 3 anos. Nessa esterectomia, que os médicos cortaram uma veia uterina e o meu ureter, porque o ginecologista descobriu que tinha uma pedra, um cálculo no meu ureter. E chamou meu marido e perguntou se podia chamar o urologista para retirar esse cálculo. E foi aí que deu problema. Cortaram minha veia uterina, foi isso que ele me explicou depois. E eu tive uma hemorragia e derramou líquido dentro da minha cavidade abdominal e eu tive uma parada cardíaca. Agora eu vou falar de mim. Eu estava anestesiada. Como é que chama aquela anestesia da cintura para baixo? Raquidiana. Eu fiz essa anestesia, então eu estava vendo, porque eles puseram um paninho assim na minha frente, eu não podia olhar lá para baixo, mas eu podia ver o que estava se passando lá na sala. Então, eu tive a parada cardíaca. Mas, nessa parada cardíaca, eu vi uma pessoa chegando junto de mim pelo meu lado esquerdo, um homem. Era um homem com cabelo bem grisalho e um olho muito azul. E esse homem veio chegando para junto de mim como se ele fosse encostar no meu rosto. E eu virei assim. Quando eu abri meu olho de novo, já estava no teto da sala de cirurgia. Aí eu estava vendo meu corpo e os médicos correndo de um lado para outro, as enfermeiras colocando um aparelho embaixo de mim. E esse homem falava para mim, vamos. Aí eu falava para ele, não, eu não posso ir. Aí ele dizia, vamos, vamos. Aí eu falava, não, eu não vou, eu tenho um filho que precisa de mim, o meu filho é deficiente. Aí ele falava para mim, olha, ninguém é imprescindível.
Mas ele falava para mim, não com voz. Ele falava dentro de mim, porque ele como se fizesse parte de mim também. Ele como se ele tivesse entrado em mim, no meu corpo. E eu, quando ele falou que eu não era imprescindível, aí eu comecei a sentir uma leveza, um bem-estar, uma coisa assim que não tem nada comparado aqui. Não tem nenhuma sensação que eu possa comparar. É assim, é gostoso que nem isso. Sem dor, sem peso, sem nada. Eu fiquei extasiada com tanta maravilha que eu senti naquela hora. Aí ele falou dentro de mim para mim olhar para a minha direita. Mas o interessante é que eu me virava, eu enxergava no teto, eu enxergava embaixo, eu enxergava dos lados, tinha uma visão de 360 graus. E eu olhei como se eu fosse para o lado direito, e eu vi na parede, assim, no teto da sala de cirurgia, o filme da minha vida. Eu vi muita coisa que eu nem lembrava quando eu era criança. Eu vi eu sendo entregue para minha mãe, depois eu vi eu caindo de uma árvore, e fui vendo até a hora que eu olhei para baixo e me vi na sala de cirurgia, de novo. Aí eu olhei, eu queria ver essa pessoa que estava comigo, e eu falei, e agora? Aí ele me mostrou um túnel. Ontem eu vi um filme que via esses túneis, que eles falam que no espaço são, não sei o que, de minhoca, túnel de minhoca, sei lá o que é, um túnel parecido com aquilo ali. E nesse túnel era um túnel. Ele era muito brilhante, mas no centro dele, lá longe, tinha uma luz bem maior. E eu entrava com ele naquele túnel. Naquele túnel eu escutava vozes de crianças cantando. Uma língua que eu não sei que língua é aquela. Pode ser russo, japonês, qualquer uma língua que eu não conheça a tradução. Mas na minha cabeça vinha a tradução daquele canto maravilhoso. Eles falavam para mim que eu era bem-vinda, que eles estavam me esperando, que eu era muito bem-vinda, e falavam assim, que bom que você está aqui, você está voltando para a sua casa. E era como se eu estivesse voltando para minha casa mesmo, porque eu esqueci que eu tinha filho, que eu tinha casa, que eu tinha aqui a terra, eu esqueci daquilo, mas eu não sabia onde eu estava. Aí, de repente, eu cheguei naquela parte brilhosa. Mas depois que eu escutei aquelas músicas lindas daquelas crianças, eu olhei como se fosse para baixo, e eu ouvi e senti pessoas gemendo, chorando, pedindo socorro, sabe? E eu falava para a pessoa que estava do meu lado, o que é isso? Essa pessoa que estava comigo, o que é isso? Eu pensava, o que é isso, meu Deus? Aí ele dizia, fecha os olhos, nós vamos passar. E eu fechava os olhos e abria, eu já estava na porta de um lugar, na porta, eu estou falando, assim, eu chegava num lugar, numa entrada. Do lado esquerdo, eu vi como se fosse uma floresta, um campo, um verde, que não é esse verde nosso, é um verde lindo. Tudo era muito bonito, tinha cores que eu nunca tinha visto. Eu acho que eram cores aquilo lá. E deste lado aqui, é como se fosse um ambiente partido no meio, tinha tipo uma sala, um lugar com duas pessoas, dois seres. Eles não eram humanos. Eu acho que não eram, porque eram pessoas muito altas. Eram homens magros, altos, parece jogador de basquete, com os braços compridos. E um deles me olhava assim, sabe?
E ele me falava, você não é para estar aqui agora, você vai voltar. Aí eu já estava me sentindo em casa, porque era muito bom, muito bom. Eu queria olhar lá dentro e era como se ele me impedisse de entrar. Aí a pessoa que estava do meu lado esquerdo, ou estava dentro de mim, eu não sei, que eu não enxergava, não me olhava, eu não me via. Ele falava assim, eu vou te mostrar mais uma coisa. E eu tornava a olhar para o lado direito e eu via outro telão. Era como se fosse uma televisão gigante, era uma tela de cinema. Aí ele me mostrava um muro muito alto, um muro, uns 3, 4 metros de altura. Um muro assim, cheio de limo, um muro bem velho, como se fosse um muro de um castelo. Mas, olhando para esse muro, tinham 2 crianças. Uma como se tivesse 4 anos e a outra como se tivesse 6 anos. Elas estavam com uma camiseta comprida, como uma camisola comprida, uma camiseta suja, sabe? Era como se fossem crianças de rua, o cabelo maltratado. Eu não vi o rosto delas, só vi elas de costas. Aí ele virava para mim, ele me dizia na minha cabeça, você vai voltar e você vai trabalhar aqui, nesse muro, nesse lugar, né? E não falou nesse muro, é nesse lugar. Mas esse lugar é simbólico, ele falava. E nisso eu senti como se eu fosse sugada por um aspirador, assim. Aquilo me puxou uma rapidez muito grande, eu já me vi no corpo e eu pedi para vomitar. Eu falei, vou vomitar. E foi a única coisa que eu vi, depois eu não vi mais nada. Então, a minha experiência de quase morte foi essa. E no outro dia, o médico chegou no quarto e eu contei para ele isso, o meu ginecologista. E ele ficou branco, ele disse, você não pode ter visto isso, você não pode ter visto. Ah, quando eu voltei, quando eu estava voltando, que eu fui chegando no meu corpo, eu vi eles fazendo um negócio que parece 2 ferros de passar roupa aqui no meu peito, sabe? E foi isso que eu vi e já aquilo me vi dentro do corpo, já senti uma dor horrível no meu peito, já senti a vontade de vomitar. E eu falei tudo isso para ele, você não pode ter visto, você não pode. Você tinha tido uma parada cardíaca, eu nem ia te contar, porque não tinha necessidade. Bom, daí eu não parei de sentir dores. Na hora que eu acordei, dor, e nada, eu não conseguia urinar. E meu marido resolveu me tirar do hospital. Eles me deram alta também, parece que eles estavam querendo se ver livre de mim, que me fizeram um exame, diziam que não era nada, me davam umas morfina para me dormir, para passar a minha dor, e de repente meu marido me tirou de lá e fomos para Campinas, no hospital de urologia lá, para ver o que é que era aquilo. No caminho, ele foi me tirar do carro para me dar uma água, alguma coisa, que nós paramos no posto, aí arrebentou alguma coisa dentro de mim, aí saiu aquela urina toda, por tudo quanto foi lugar. Saiu, foi que me deu o alívio da dor. Deu para mim chegar lá, dormindo, sem dor. Lá em Campinas fizeram os exames, falaram, ela tem que tirar o rim, porque está necrosando todinho o ureter dela. E cobraram uma fortuna da gente que nós não tínhamos condição de pagar. Aí, meu marido me botou no carro de novo, nós voltamos. E eu escutei, no caminho, aquela mesma voz que estava junto de mim, na minha EQM. Ele me falou assim, a próxima cidade, entra aí. Fala para ele entrar na próxima cidade, uma coisa assim. E eu virei para o meu marido e disse, olha, na próxima cidade nós vamos entrar, que é lá que nós vamos achar um médico.
e entramos, era Uberaba, uma cidade antes de Uberlândia. E lá, nós entramos numa rua e eu acho que nós estávamos sendo direcionados por essa pessoa, porque o Paulo não sabia onde estava entrando, né? E nós entramos e olhamos, tinha uma placa de um médico, eu disse, é esse aqui. E entramos devagar, eu mal podia andar, que eu estava com uma cirurgia feita em 2 dias, e o médico ficou horrorizado com o que ele viu. Ele falou assim para mim, olha, eu quero que você me faça o seguinte, eu não vou te cobrar para fazer essa cirurgia. Eu sou professor da universidade, mas eu quero que tu permitas que meus alunos assistam a cirurgia. Vai ser como uma aula para eles. Então, você não vai fazer uma cirurgia só, você vai fazer 3. E eu quero que eles assistam. Eu não vou te cobrar, você vai pagar só o hospital. Aí eu olhei para o meu marido, aí meu marido sacudiu com a cabeça que sim, e eu já fiquei. Já fui para o hospital, era um hospital, acho que era Santo Agostinho, um hospital lá em Uberaba, um hospital de freiras, sabe? E lá eles me operaram no mesmo dia, no final da tarde. E eu fui, logo em seguida, passou uns dias, eu fui para casa. Voltei de novo. Eu voltava, e nisso eu fiquei 1 ano e 8 meses indo e voltando para o hospital com aquela sonda do lado e até cicatrizar para mim fazer o reimplante de ureter. E eu fui fazer o reimplante de ureter. Quando eu fiz, eu sentia dores horríveis. Eu fiquei com 4 sondas na bexiga, uma na cintura do lado direito, onde estava meu rim, e as dores eram insuportáveis. E nessa noite, a minha filha número 2, a Thaís, ela ficou comigo. Meu marido estava viajando. E eu virei para ela e disse, Thaís, eu não estou suportando a dor. Está muito forte. Fala para alguém me aplicar um remédio, me dá um remédio que eu não aguento mais. E ela foi, chamou a enfermeira, e a enfermeira me deu o remédio. E eu dormi. E eu sonhei, eu creio que eu sonhei, mas foi um sonho assim, eu vi aquele campo que eu vi na minha EQM, um campo com uma grama muito verde, muito linda, e lá no fim era como se eu estivesse numa fazenda e estivesse olhando o horizonte, o sol ou nascendo ou se pondo. E a pessoa que estava do meu lado era aquela mesma, que estava do meu lado ou dentro de mim, porque eu não enxerguei ela. Ele falava assim, você quer se curar? Vamos. Era como se fosse o sol, mas eu acho depois que aquilo não era o sol, que aquilo era aquele mesmo túnel que ele me levou da outra vez. Aí eu dizia, como que eu vou fazer? Eu estou com esse monte de sonda, com essas coisas. Aí ele falava assim, vamos, você tem que fazer mortificação. E parece que eu sabia naquela época o que era mortificação, porque eu me ajoelhei e fui tirando as sondas de mim, sabe? E fui me ajoelhando e comecei a andar de joelho, que eu não conseguia andar com aquele monte de sonda. E eu fui andando de joelho até um pedaço e a dor foi ficando grande. Eu acordei com dor. Aí eu tornei a chamar minha filha, já estava quase amanhecendo. Aí eu disse, olha, eu preciso de um remédio de novo para mim dormir. E a enfermeira veio e me deu outro remédio. E eu dormi até de manhã. De manhã, eu comecei a contar para ela, Thaís, aconteceu uma coisa muito estranha comigo. Aí eu contei o sonho para ela. Quando eu estava contando o sonho, entrou uma enfermeira e disse, oi, princesa, eu vim te dar banho de leito. Aí eu disse, bom dia, e falei com ela e continuei a contar.
Eu disse, aí eu comecei a andar de joelho, aí ela pegou, tirou o lençol de cima das minhas pernas, aí ela fez, que isso, você desceu da cama, você não podia ter feito isso, você pode arrebentar seus pontos, podia ter saído uma sonda dessa. Eu disse, não, eu não saí da cama. Ela disse, saiu, olha aqui como está o seu joelho. Aí ela mostrou para minha filha, meus 2 joelhos estavam esfolados, saindo a pele, sabe? Até do lado direito, a pele estava enroladinha, sabe? E ele estava vermelho, meu joelho, esfolado. E ela ficou boca... Aí minha filha disse, ela não levantou, não levantou. E ela foi chamar a outra enfermeira. E quando eu vi, já tinha um padre lá dentro do quarto para me dar extrema-unção. E era o bispo de lá de Uberaba. E ele me falou que isso eu tinha tido um desdobramento, uma coisa assim. Eu tinha ido para esse lugar e eu tinha passado por isso, que ele estudava esse tipo de coisa. Bom, e eu voltei para casa, eu melhorei, voltei para casa. E eu fui sarando com o tempo, eu fui sarando e eu fui para uma igreja evangélica e lá eu fui contar isso que acontecia. E foi frio, porque eu acho que não acreditavam, falavam que eu era fantasiosa, sabe? Aí meu marido disse, não fala mais isso, não conta mais nada disso, porque isso aí pode ter sido mesmo você ter, ele falava, variado, mas não é isso. Eu tivesse tido uma ilusão, alguma coisa assim desse tipo. E passou. Quando foi uns 6 meses, 8 meses depois, que eu já estava bem, um dia eu passei a mão na minha barriga, eu senti umas dores, eu passei a mão do lado direito, assim, perto do meu fígado, entre meu fígado e meu rim. Eu senti aquela dor e eu senti um caroço, parece um limão. Aí eu falei para o meu marido, fomos no médico, fizeram uma ultrassom, uma radiografia, fizeram um monte de coisa. Eles falavam também urografia excretora que eu fazia, sempre que eu ia, era para fazer com contraste, para ver como é que estava meu rim, tudo. E ele falou que tinha um caroço, um nódulo, como se fosse um limão, e que nós íamos ter que operar novamente. Eu fiquei muito triste. Eu voltei para casa arrasada, e a dor não passava. Aí chegou em casa, eu tomei um remédio para dor, para mim poder dormir à noite. E nisso, eu deitei junto com meu marido, e eu dormi. E eu sonhei que eu ia para um lugar, que eu via um espaço assim, muito grande, não sei se ele era redondo, se ele era quadrado, ele não tinha dimensões para mim. E eu chegava na porta daquele lugar, estavam esses dois seres magros, altos, branco, a roupa deles era tão branca, que aquilo parecendo que tinha uma purpurina, um troço assim, todo o ambiente era um branco, que ele se confundia com o ambiente de tão branco que era. E eles tinham os olhos amendoados, grandes, assim como um tamanho bem maior do que nossos olhos. Eu até desenhei aqui no papel, eu vou mostrar, eu desenhei. Eu não sei se dá para enxergar direito, dá? Afasta um pouquinho. Um pouquinho mais. Eu fiz com grafite e não ficou bem nítido, né? Tá, depois você me passa uma foto dele. Então, eu vi
E um deles olhou para mim e estendeu o braço, como dissesse, vem cá. E eu fui como se fosse sugada para o lado dele, flutuando. E ele já me deitou numa cama, que não era cama, tinha assim, tipo um balcão, um negócio que rodeava todo o quarto, aquela sala, aquele lugar, o chão daquele lugar parecia gelo. Era uma coisa que brilhava igual pista de patinação de gelo. Muito bonito. Aí ele me deitou naquele lugar. Aí ele falou, nós vamos tirar essa tua doença. Ele falou, nós vamos tirar isso aí. Não deixem de assistir a segunda parte da entrevista da Graça, onde ela continua a nos contar sobre a sua EQM, sobre as suas outras experiências e também responde as nossas perguntas. Se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal, dê likes, faça comentários, compartilhe com seus amigos, toque o sininho que você sempre fica sabendo assim que chega vídeo novo. E se você tem alguma dúvida ou passou por uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história com o mundo, por favor, nos escreva. O nosso e-mail é afinal-o-que-somos-nós@gmail.com. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?